mais o seu programa de saúde aqui no Canal 20. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas grandes especialistas da área de saúde, aqui do nosso estado e do Brasil. E falamos de como viver mais, com melhor qualidade de vida. Aqui vocês vão poder saber com os maiores especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, na parte de prevenção e na parte curativa. Vocês também vão poder participar, sugerindo pautas, assuntos, através do nosso site www.programavivamais.com.br. E também nós temos uma página no Facebook. Interaja conosco, a gente tem adorado os e-mails que vocês têm mandado, a gente quer agradecer muito, continuem mandando os e-mails com as perguntas, inclusive o assunto de hoje, um deles, que é lúpus, foi mandado alguns e-mails de vocês, né? Pedindo que a gente falasse sobre isso. Claro que nós vamos falar outros assuntos, tantos, mas um deles, que era sobre lúpus, vai ser tratado hoje pelo Dr. Henrique, que está aqui hoje conosco, foi a pedido dos nossos telespectadores. Obrigado pela participação de vocês. Continuem, por favor. Então, os nossos convidados de hoje são pessoas maravilhosas. A doutora Carla Schwank, que é médica, geriatra e professora da PUC. Ela foi até minha professora, deu algumas aulas para mim no doutorado de geriatria. E o Dr. Henrique Luiz Staub, que é médico reumatologista, professor da graduação e pós-graduação da PUC, mestre e doutor em reumatologia. Sejam bem-vindos, Henrique. Obrigado. Doutora Carla, sejam bem-vindos ao nosso programa hoje. Prazer estar aqui. Estamos à disposição. A ideia é justamente cruzar a informação, né? Coisa que eu e a Ana por ser dentista e eu por ser cirurgião plástico, como a gente estava falando agora há pouco, nós vamos aprender também, porque hoje em dia as especialidades aumentaram tanto os livros teóricos e o que se sabe de conhecimento, que é impossível a gente dizer que conhece ou que sabe a especialidade do outro, né? Na verdade, nós temos um conhecimento grande, cada um das nossas especialidades, mas quando começa a entrar na especialidade do outro, a gente acaba ficando com o conhecimento da faculdade, então a gente pode dizer que a gente tem noção, né, Henrique? Sem dúvida. Noção não é conhecimento, noção é saber mais ou menos como funciona. Certamente. Carla, vamos começar com um assunto que de repente cruza a informação entre vocês dois. Artrose. Isso é uma coisa muito frequente, deve ser muito frequente no teu consultório? Muito, com certeza. Dentro do consultório do geriatra e certamente o reumatologista também é uma das maiores queixas, né? Então, se caracteriza por uma degeneração das articulações e os locais mais acometidos, certamente joelho, né? Por ser de membros inferiores, ter muito impacto durante toda a vida do indivíduo. Certamente tem relação com a questão da atividade que a pessoa desenvolveu, né? De repente um atleta, alguma coisa assim, que tenha, né, não tido algum cuidado, reforço muscular, pode ter se exposto mais precocemente, mas é característico do envelhecimento. A artrose, ela não é uma doença que é genética, então é normalmente um abuso do... Na verdade, ela é uma doença também multifatorial, certamente existem uma série de situações relacionadas, né? Mas ao longo da vida as pessoas podem se expor mais precocemente a fatores que predispõem, né? Mas eu diria que talvez aos 90 anos praticamente alguma articulação vai ter algum nível de sintomatologia, né? Até porque hoje em dia a gente vive até os 90, né? Antigamente devia ter menos porque não tinha gente chegando aos 90. Com certeza. O atleta, via de regra, nós já trouxemos alguns traumatologistas aí, né? E alguns traumatos mesmo chegaram a dizer que alguns tipos de exercício nós não fomos feitos para isso. Tem como prevenir ou que tipo de recomendação a gente pode dar para quem está... O cara que já envelheceu, Carla, esse é o paciente que nós vamos tratar o sintoma, na verdade, né? Mas para quem quer ter um envelhecimento sadio a nível de articulação, quais são as recomendações? Certamente a questão de prática de atividade física é extremamente importante, né, pela questão do reforço muscular, né, porque é todo um complexo de músculos, tendões, né, e revestindo a questão das articulações. Então isso certamente seria bem importante. E acho que conhecer também as suas características, né, tem pessoas que têm predisposições a algum tipo de exercício, algum tipo de atividade física e outros não, né. Pessoas que vão certamente para a parte de
dança rítmica, que tem uma elasticidade fantástica, e outros que não, né? Vão ser corredores. Acho que isso também é bem importante, assim. Tem até algumas coisas do pessoal da educação física já tentando trabalhar com a triagem, né, de crianças, observando comportamentos neuropsicomotores e de desenvoltura e que esporte seria mais adequado para aquela criança, né? Mas já também pensando em alguma coisa de esporte de competição, né? Para nós, seres normais... Isso é uma novidade no Brasil, porque isso já se faz fora do Brasil, né? Sim. Né? Então, certamente tem esses olheiros, né, para a questão de futebol, que é o nosso esporte mais difundido, mas também para outros esportes que a gente está começando também a despontar, vai naturalmente existir, né? Em que idade, Henrique, tu acha assim, que é normal começar uma artrose? Pois é, tu perguntaste sobre fatores genéticos. A artrose é uma doença com facetas múltiplas, né? Algumas formas de artrose são tão particulares que nos levam a pensar num fator genético muito importante. Por exemplo, algumas mulheres, ali ao redor dos 40, 45 anos, no período pré-menopausa ainda, apresentam artrose isolada de pequenas articulações de mãos, com nódulos locais aqui. E artrose em nenhum outro local. Sem artrose de joelho, sem artrose de quadris, sem artrose de coluna. Então, essa é uma forma muito associada a fator genético, é a artrose que a gente chama de nodal. Mas ela começa, mas não começa com dor, né? Não é uma questão de dor. Dor, algum grau de rigidez matinal, né? Algum grau de deformidade em pequenas articulações de mãos. Né? É uma forma muito particular, a chamada artrose nodal, bem típico de mulheres, muito rara em homens. Né? Causa a mesma deformação, aquela que dá artrite reumatoide? Não, é diferente da artrite reumatoide. A artrite reumatoide acomete mais articulações da parte mais proximais, metacarpo-falangianas, são essas articulações mais do início aqui da mão. Enquanto que a artrose acomete mais as articulações pequenas e mais do final da mão. Então há nuances assim que diferenciam para o reumatologista com alguma facilidade, né, uma artrose de uma artrite reumatoide. O tratamento também deve ser diferente. Completamente diferente. Né? A artrite reumatoide é uma doença bem mais agressiva, né? E acomete não só pequenas juntas de mãos, acomete grandes articulações como joelhos, quadris. É uma doença inflamatória, diferente da artrose, que é uma doença degenerativa. Aliás, o termo melhor hoje em dia para artrose é uma doença degradativa da cartilagem, um termo mais moderno. E tem solução, por exemplo, se a pessoa diagnostica cedo, porque a gente costuma aqui no programa fazer um alerta, por exemplo, né? Assim, por exemplo, como a gente evitar. Então, por exemplo, a Carla já falou, procurar fazer mais exercício e tal. Mas o alerta, assim, por exemplo, da pessoa saber que ela está começando a ter uma artrite, uma artrose, que tipo de dor ela começa a ter, quando ela deve procurar, por exemplo, o reumatologista. Pô, essa dor que eu estou tendo é o início de artrose, eu vou logo procurar o reumatologista para evitar, né? O sintoma que, em geral, chama a atenção das pessoas é dor, né? Dor articular. Dependendo do tipo de doença reumática, a dor tem características próprias. Por exemplo, a dor da artrose, a artrose é uma doença primariamente não inflamatória, primariamente degenerativa ou degradativa, para usar o termo mais correto. As pessoas têm dor, né? Têm rigidez matinal, que em geral é de 20 a 30 minutos, não passa disso, né? Inchaço durante o dia, dor que costuma, de certa forma, melhorar com o repouso. Né? Está relacionado com excesso de movimento, o fator profissional? Sim, muitos casos de artrose acabam piorando dependendo da profissão. Né? Casos mais de origem genética, como esse que eu citei de mulheres, né? Aí o fator carga não é importante, né? Comparado, por exemplo, com uma artrose de joelhos. Né? Então, dor, rigidez matinal, aumento de volume da articulação é o que, em geral, chama atenção. E aí cabe ao clínico, ao reumatologista, ao geriatra, diferenciar uma doença que é degenerativa, né, que é menos preocupante do que uma doença propriamente inflamatória, que é mais agressiva, como é a artrite reumatoide. Até porque a inflamatória vai atingir outros órgãos também, não é só a articulação. E causa muito mais sintomas. Por exemplo, a rigidez matinal de um paciente com artrite reumatoide nas mãos, por exemplo, é uma rigidez matinal que não dura meia hora, dura 2 horas. Né? A doença é propriamente inflamatória, causa muito mais sintomas. E tendo uma artrose dessas, por exemplo, está começando,
Tem como impedir que continue, retardar? Hoje em dia tem tratamento para isso? O tratamento da artrose melhorou bastante nos últimos anos, né? As drogas trazem em si alguma polêmica quanto ao seu poder de bloquear a artrose, né? A Carla sabe bem disso, toda a polêmica atual sobre, né, o valor, por exemplo, da glucosamina com condroitina como medicação antiartrósica. O pessoal vende nos Estados Unidos isso como suplemento. Exatamente, lá não é remédio. Supermercado, tu vai no Walmart, tu tem um pote desse tamanho. Exatamente. Que justamente a finalidade é essa, né? Lubrificação, aumento de tecido, o propósito de melhorar a cartilagem. Isso é comprovado ou não? Essa é uma nuance assim, mais propriamente americana, né? Em boa parte dos outros países é considerada uma medicação. O nível de evidência é muito pequeno para alguns tipos de artrose, como, por exemplo, artrose de quadril, artrose de coluna. Realmente não há dados de evidência que nos permitem acreditar que funcione. Por outro lado, em artrose de mãos, por exemplo, em artrose de joelhos, há alguma evidência científica de que vale a pena o médico utilizar, né? Com melhora dos sintomas de dor, de rigidez matinal, da artrose. E de bloquear, inclusive, potencialmente, né, uma coisa polêmica, mas de potencialmente bloquear o andamento da doença nesses pacientes. E a evolução, né, retardar assim a evolução, no caso. E se consegue, Carla, retardar isso bastante ou suavizar bastante? Suavizar, eu diria que sim, né? Porque até bem pouco tempo a gente tinha basicamente tratamento sintomático, né? Tem dor, usa medicamento, né? E os típicos anti-inflamatórios também, né? Mas, acaba com o estômago, né? Melhora a mão, mas se usado com muita frequência pode causar algum outro idoso, né? Bem usado é uma situação, mas certamente, né? Ele tem efeitos, sim. E é uma característica bem mais feminina, porque eu vi você, tu repetiu isso várias vezes, que é bem mais feminino. Dependendo do tipo de artrose. A artrose nodal, por exemplo, de mãos, é clássico do sexo feminino, começando cedo, ao redor de 40, 45 anos. Quer dizer, não tem um fator envelhecimento aí. A artrose vai ter o fator de envelhecimento em alguns pacientes que, ao chegarem aos 90, né, inevitavelmente vão ter degradação da cartilagem. Né? Mas há algumas formas que são claramente mais genéticas, como essa, mais precoce da mulher. E causa muito, assim, não só a questão do desconforto, mas também como a mão é uma região que a gente não consegue esconder no dia a dia, né? Elas acabam se queixando bastante, né? A mão é um dos problemas da cirurgia plástica. Porque algumas regiões a gente consegue dar uma melhorada ou dar uma rejuvenescida e a mão ainda é complicado. É complicado, né? É uma região que é muito exposta ao sol, então geralmente tem mais mancha senis também, né? As manchinhas hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue melhorar um pouco, mas a pessoa se continuar se expondo ao sol vai apresentar mais mancha, mas a ponto assim de envelhecimento da mão, né, que denota o envelhecimento da pessoa, né? Mão, a região do colo, que são regiões que é difícil a gente tratar. Que tipo de profissão normalmente ocasiona para ti que trata com pacientes já visando um envelhecimento melhor? Que tipo de profissão tu tem notado que apresenta mais propensão à artrose? Eu acho que depende do local da artrose, né? E certamente depende da profissão. Mas se a gente pegar, assim, a questão de coluna, os trabalhadores braçais, né? Eles acabam tendo mais acometimento, né? O pessoal chama de bico de papagaio, né? Então, é o tipo de alteração, assim, na coluna bem frequente. E essas de mão? Essa eu não tenho experiência de dizer se teria relação com alguma dentista, por acaso, já que nós estamos aqui. A nossa preocupação também a preocupação é conosco. Dentista eu atendo bastante. O problema propriamente dos dentistas não é a artrose, o risco... Né, a gente funciona muito aqui, né? O risco é igual a de outras pessoas. O problema de profissões, né, como essa, o movimento contínuo, delicado de mão, são as lesões tendinosas. Então, a gente lida muito com lesão tendinosa de mãos, de punhos, de cotovelo, né, no dentista. É algo bastante comum, muito mais do que a artrose. Então, é um problema muito sério, assim, inerente à profissão de vocês, porque é aquele movimento que é repetitivo durante... Tem como prevenir isso, não? Tem como prevenir fazendo um bom reforço muscular. Né? Quer dizer, ter o acompanhamento de um profissional, um cinesioterapeuta, vamos colocar assim, que é o fisioterapeuta que lida com exercício preventivo
é algo que a gente cada vez indica mais em áreas como Tem o fisioterapeuta sempre junto. Pacientes que fazem musculação, não deixa de ser uma musculação regional, né? Sem dúvida. Fases agudas a gente pode interferir com anti-inflamatório, eventualmente com uma infiltração local, com termoanalgesia, né, fisioterápica na fase aguda. Mas a grande prevenção tem a seguir, que é reforçar a musculatura que está ao redor daquele tendão, e aí a coisa vai bem. Alongamento, né, também é uma coisa importante. O pessoal se esquece muito disso, né? Que a gente tem trazido assim inúmeros profissionais, cara, e o exercício é uma coisa que é consenso de todas as especialidades. Acho que, com raras exceções, eu acho que uma ou duas vezes que nós trouxemos traumatologistas que referem assim, que atendem muito o paciente com problema de dor e por sobrecarga, mas na grande maioria do pessoal, o exercício tem sido recomendado, né? Quando ele é bem feito, bem orientado, né? O que acontece assim, principalmente agora que a gente começa a se encaminhar para o final do ano, as pessoas querem se condicionar para poder chegar lá em dezembro com menos roupa, né? E bem, né? Mas se fala então começa muito pouco em alongamento, na verdade, né? Então, as pessoas começam a se expor a um tipo de exercício, de repente, sem orientação nenhuma, ou com orientação, talvez, existem academias que têm um profissional para 20, 30 alunos e certamente não consegue, na hora que tu está fazendo um movimento, ver se ele está sendo feito adequado, com a carga adequada, o número de repetições, né? Então, eu sempre acho que tu tendo um profissional competente do teu lado, essas coisas ficam minimizadas, né? Tu que é geriatra, na verdade, para envelhecer com qualidade, tem que ter uma ginástica, né? Certamente. Quanto mais a gente estuda, assim, existem só duas coisas que influenciam muito fortemente o envelhecimento, tanto para o lado saudável, né, digamos assim, quanto para o lado patológico, né? Que é a questão da alimentação e a atividade física. Né? Então, se tu é sedentário, tem uma alimentação inadequada, certamente vai desencadear uma série de situações, doenças, né? E se ao contrário tu te cuidar, também tu pode ter eles como aliados para o envelhecimento. O ideal saudável. É o que a gente escuta falar sempre em pessoas que trabalham com envelhecimento, que a gente não quer que a pessoa viva 300 anos, mas que viva bem. Né? Enquanto estiver vivo, está com fica qualidade entrevado de vida. Certamente. Mas você não saia daí que a gente já está voltando. Esse bloco passou muito rapidinho porque o assunto está muito gostoso, mas a gente já está voltando com os assuntos melhores ainda. O assunto hoje é artrite reumatoide, lúpus, gota, envelhecimento. Então, nós estamos falando bastante para você, principalmente para você que ligou ou escreveu pedindo para falar sobre lúpus. Não mude de canal, que em seguida o Dr. Henrique vai falar sobre isso. Mas a gente estava falando sobre artrose e falamos basicamente sobre isso no primeiro quadro. Demos uma pincelada em artrite reumatoide, Henrique. E qual é o tratamento, qual é a diferença de tratamento da artrose para a artrite? Artrite reumatoide. É importante colocar que a artrite reumatoide também é uma doença frequente. Né? Alguns dados aí que colocam a prevalência da artrite reumatoide em alguns países ao redor de 1% da população. Então pode ser muito, muito frequente. No contexto do trabalho do reumatologista... Eu vou te cortar só um minutinho. Quando a gente fala assim, para médico 1% é muito grande. Para quem está escutando, de repente, é 1%. Não. Quer dizer, um em cada 100 tem artrite reumatoide. É muita gente, né? Não, claro que não em todas as geografias, né? Mas há alguns dados que apontam para esse lado. Quer dizer, é uma doença que é frequente na prática clínica e na prática reumatológica, né? Sem dúvida nenhuma. E a doença é, hoje em dia, muito tratável. Né? Claro que diagnóstico precoce é essencial, tá? Mas hoje em dia assim, se dispõe de muitos recursos medicamentosos, né? E não medicamentosos para se tratar bem uma artrite reumatoide. Quer dizer, não precisa chegar a causar deformação para buscar tratamento. Não. Né? Porque a artrite reumatoide pode deformar bastante, né? Pode deformar no primeiro ano de doença com bastante severidade, né? Se não for diagnosticada e se não for tratada. Então, se a gente dividir a doença em graus funcionais, em graus de acometimento
de severidade de acometimento de mãos, por exemplo. Mãos são os locais mais acometidos na doença. A gente divide em estágios de 1 a 4. O estágio 1 é um estágio muito inicial. Esse é o estágio, né, obviamente, ideal de começar o tratamento. Como é que começa a artrite reumatoide? A doença começa com dor, começa com muito inchaço, né, muito mais que na artrose, né, e inchaço em locais nesse nível de metacarpo, que a gente chama falangianas, ao contrário da artrose, como eu citei antes, que é mais pequenas articulações da ponta. Muita rigidez matinal, tá, e muita dor durante o dia, uma rigidez que se prolonga amanhã fora, e que com o passar do tempo vai para outras articulações. Ela não cede essa dor, quer dizer, não é uma coisa assim que a pessoa tem uma vez por mês, duas vezes por mês? Não, a doença em geral vem e fica. Tá? Só 10% dos casos de artrite reumatoide que tem uma rápida melhora espontânea até. Isso é a raridade. Outra coisa, quando começar, vai dar nas duas mãos ou daria numa só primeiro? A doença tem, claro que há exceções, mas a doença tem esse caráter bastante simétrico. Né? É uma poliartrite, que a gente chama, que em geral, isto é, poli, pegando várias articulações, que tem um caráter de simetria muito grande. Então, se uma mão está acometida, a tendência é acometimento de outra. Se um joelho está, a tendência é outro. Né? Isso é um sintoma bom para a pessoa se dar conta, né? Pô, estou com as duas mãos assim, ou estou... Né? E um acometimento, procurar logo o reumatologista. E um acometimento de muitas articulações, é a regra também nessa doença. Quer dizer, ambas as mãos, ambos os punhos, né? Cotovelos, joelhos, quadris, é uma doença que acomete. Quanto antes procurar, mais fácil o tratamento. Lógico, né? É lógico, porque hoje em dia se dispõe de bloqueadores da doença. Então, essa é a melhor palavra. E quando a gente fala em bloqueadores medicamentosos da doença, a gente não está falando basicamente em anti-inflamatórios ou corticoides. Eles são muito utilizados, mas mais para conforto no dia a dia. Hoje em dia se dispõe de muitas opções medicamentosas da linha de imunossupressores, terapia biológica, que é algo muito recente que veio para ficar. No Brasil tem cerca de 10 anos, né, com drogas assim, maravilhosas do ponto de vista de ação anti-inflamatória e imunossupressora, né, com muita potência e com o poder de parar a doença. Então, um paciente que tem uma doença grau 1, por exemplo, ele pode ser tratado de maneira muito eficaz hoje em dia e não vai para grau 2. Né? Ele vai ficar com um doente leve, com tratamento adequado. Tem que tratar o resto da vida. Sim, é uma doença crônica. Você tem que saber disso. É verdade. Isso é uma doença com um grau de cronicidade que é inerente a ela. Então, a tendência é tratamento a médio e longo prazo. Hoje em dia, essas medicações que vêm a bloquear a doença, elas têm essa conotação de diminuir muito a necessidade, por exemplo, de corticoide, que é uma coisa que assusta muito as pessoas, né? O corticoide. Então, a cortisona, né? Como a pessoa já pensa a chamada cortisona. Né? Então, hoje em dia, essas terapias modernas para artrite reumatoide diminuem as necessidades de corticoide, o que é uma coisa boa para todo mundo. Né? Dados os enormes efeitos colaterais dos corticoides, principalmente em doses mais altas, né? Como diabetes, como osteoporose, catarata, enfim. Então, que normalmente esses corticoides usados, né, eles não são bioidênticos, né, que a gente estava falando agora há pouco, né? São medicações sintéticas que muitas vezes com um poder de ação muito maior do que o bioidêntico e também uma dosagem muito, muito mais elevada, que pode interferir no diabético, ou no hipertenso, ou em outras áreas. Vocês devem receber muito também, Carla, paciente que faz a confusão, né, entre a artrose, a artrite reumatoide e o paciente com gota. Em geral, assim, a gota, acho que já fica... Sabe acho que sim, gota né? Tem um curso muito típico, né? E geralmente, né, acomete uma articulação, né? Então, acomete mais homens, então... também, se eu estiver muito errado, Henrique, tu pode me corrigir, não tem problema. Tá perfeito. Tanto uma quanto a outra, tem relação com a idade? São doenças que começam mais com o passar do tempo? A gente lida com... o amadurecimento da pessoa, para não dizer envelhecimento? Existem artrites que começam, na verdade, a gente lida com estatísticas aí, né? Então, por exemplo, a forma clássica da artrite reumatoide
É uma forma que começa, via de regra, na mulher de seus 35, 40 anos. Tá? 4 vezes mais do que no homem. Tá? Mas isso é apenas uma questão epidemiológica. Existe artrite reumatoide no homem, existe artrite reumatoide que começa no idoso, são formas atípicas. Depende muito também de genética, como tu falou, né? Algumas regiões... Alguns genes são protetores e fazem que a doença comece mais tarde. E existe a doença juvenil, infanto-juvenil. Né? Nós dispomos, por exemplo, de um ambulatório de reumatologia pediátrica lá na PUC. Isso deve ser terrível, né? E no qual se atende, né, a cada sexta-feira, né, a doutora Maria Mercedes, que é a nossa colega que trabalha com reumatologia pediátrica, ela atende pacientes de 1 a 15 anos com artrite reumatoide, que a gente chama de artrite reumatoide juvenil, ou artrite crônica da infância, que é o nome mais correto. Lúpus juvenil, né, doenças que são vistas no adulto e que são vistas também na criança. Então, claro que são situações menos frequentes na infância do que no adulto. Lúpus, por exemplo, é uma doença que começa, via de regra, em mulheres de 20 a 30 anos de idade. Mas, de novo, a gente vê lúpus começando aos 60, 65, ainda mais trabalhando em um hospital de referência como o nosso. A gente vê lúpus na criança. Como é que tu consegue se dar, como é que a pessoa leiga, tá? Como é que ela começa a se dar conta que pode estar acontecendo um lúpus? Pô, vou procurar um reumatologista porque eu tô com uma... O que é o lúpus, na verdade? O que é o lúpus? Vamos começar daí, então. Bom, muito bem, vamos falar de lúpus, então, que em geral é um assunto, né, que interessa bastante as pessoas, deixa as pessoas curiosas, enfim. Lúpus é o protótipo da doença autoimune, que a gente chama, no qual o organismo monta uma reação imunológica, que não é boa, contra ele mesmo, contra estruturas do próprio corpo. Né? Isso às custas de anticorpos e mesmo de células que passam a agredir determinados órgãos. Na realidade, no lúpus, praticamente todos os órgãos podem ser acometidos. É uma doença muito sistêmica. Daí o nome, lúpus eritematoso sistêmico. Mas é claro que nesse contexto todo de muitos sintomas, alguns se sobressaem. E a gente aprende desde, né, os primórdios da faculdade que uma mulher jovem, de 20, 30 anos, que apresente uma mancha em asa de borboleta no rosto, que tenha a pele muito sensível ao sol, que tenha aftas na boca ou no nariz, né, que tenha dores articulares, né, que tenha daqui a pouco dor torácica, que pode ser devido a um derrame na pleura, por exemplo. Esses são os casos típicos da doença. Né? É o início do lúpus daí. É o protótipo, né? Esse é o clássico. Com muitas variações nesse contexto. Né? Mas o que a gente pode dizer é que raramente uma pessoa com lúpus vai deixar de ter uma lesão de pele no rosto, uma sensibilidade ao sol, aftas, queda de cabelo é bastante frequente, fenômeno de Raynaud, que a gente chama, que são alterações de cor de mãos ao frio, com muito arrochamento, bastante comum na doença. Não quer dizer que todas as pessoas que têm o fenômeno de Raynaud tenham lúpus. Né? O fenômeno de Raynaud é algo muito frequente na população geral, mesmo sem doença. Na verdade, isso é um somatório desses sintomas? É o somatório, né? Nas mais diferentes combinações. A gente lida com 11 critérios para lúpus. Envolvimento de pele, envolvimento de mucosa, envolvimento renal, envolvimento hematológico, com anemia, com queda de glóbulos brancos, com envolvimento neurológico, com envolvimento de serosas, que a gente chama, né, de pulmão, de pleura, de pericárdio. São as membranas que recobrem os órgãos. Exatamente, né, serosites, envolvimento renal. E não é uma coisa que possa se evitar, aconteceu porque o corpo resolveu ter aquela... O fator genético no lúpus é muito bem conhecido, né? Há alguns marcadores genéticos, né, nessas populações com lúpus que hoje em dia a gente conhece bem, né? Mas eles não são por si suficientes para que a doença venha. Há necessidade de fatores ambientais, e propriamente do fator hormonal também. É uma doença 10 vezes mais comum na mulher. Que fatores ambientais? Por exemplo, a questão do ultravioleta é muito séria no lúpus. Esse é um fator ambiental. Exposição excessiva ao ultravioleta, né, como um mecanismo que desencadeia, obviamente, as lesões de pele, né, pela exposição ao sol, e a partir das lesões de pele pode haver uma disseminação da doença como um todo. Então, talvez esse fator físico do ultravioleta seja um dos fatores ambientais mais conhecidos em clínica geral,
né, como um fator de desencadeamento ou de piora da doença lúpica. E ultravioleta do sol mesmo. Ultravioleta do sol, mas não só do sol, né? A gente tem que prestar atenção... Nessas máquinas que o pessoal via de regra hoje em dia. Luz fluorescente. Também? Né? Luz fluorescente, essas compridas, são muito ricas em ultravioleta B. E por vezes a gente está lidando com uma paciente que está se cuidando com o sol, né? Que toma os cuidados, mas que daqui a pouco trabalha num ambiente de escritório, por exemplo, com lâmpadas desse tipo, e ela está se expondo ali ao ultravioleta e não ao sol. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso para uma boa orientação. Não que a lúpica não possa tomar sol, né? Ninguém vive sem o sol. O sol é importantíssimo, por exemplo, para metabolismo de vitamina D. A Carla trabalha muito com isso no idoso, né? A gente sabe da importância da exposição solar, né, para o metabolismo da vitamina D como um todo. Então, é importante também para as lúpicas que elas tomem um pouquinho de sol, mas com cuidado. É o sol fraquinho, antes das 10 da manhã, depois das 5, né, por um espaço curto de tempo. É importante até. Agora, o sol do meio-dia, o sol agressivo, não vai fazer bem. Né? Não vai fazer bem. Sabe que há bem pouco tempo eu li uma coisa bem interessante, que a maior parte da radiação que a gente entra em contato é antes dos 20 anos. Que é justamente quando a gente é jovem, acha que nenhuma doença vai nos acometer, que a gente pode tudo, né? Daqui a pouco até a questão da adesão ao filtro solar e métodos físicos também para se proteger. Tem mais tempo também para ir pro sol, né? Sim, certamente, né? E daqui a pouco jogos também ao ar livre e é uma fase, então, que a gente se expõe à maior parte da radiação da vida inteira da gente, né? Então, isso é uma coisa bem importante da gente começar desde pequenininhos mesmo, né? Essa reposição, como o Henrique falou, de vitamina D, ela não supre a necessidade total de vitamina, quer dizer, obrigatoriamente eu tenho que me expor um pouco ao sol? Quando tu faz reposição nos teus pacientes? Na verdade, durante toda a vida da gente, até os pediatras também, né, já começam a questão de recomendar, não deixar a criança só em casa, também levar para a rua, expor ao sol, isso é bem importante, porque na verdade é só com essa ação do sol é que a gente tem a conversão da vitamina D, né? Mas a partir de determinado ponto é importante a reposição e tem alguns estudos da parte nutricional que mostram que o brasileiro, em geral, consome muito menos vitamina D do que deveria, né? Então, certamente é importante a questão da reposição. Nesse ponto assim de geriatria, a gente falando na parte de nos cuidarmos para envelhecer com saúde, é importante então a gente repor um pouco de vitamina para o corpo? Depende da vitamina, né? E certamente tem algumas que mais frequentemente a gente tem deficiência e que a gente consegue também comprovar, né? Por exemplo, deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, né? São deficiências frequentes e a gente consegue dosar isso, né, facilmente em laboratório. E já outras vitaminas, eu costumo brincar, tem algumas formulações que é o alfabeto todo, né? Então, na verdade,